Olá, esta é a sexta aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema será análise combinatória e a última aula sobre arranjo simples e combinação. E nesta aula nós vamos discutir a parte de fórmulas que matemáticas, são padrões matemáticos que podem ser estabelecidos para solucionar os problemas de combinação. Só para lembrar, o arranjo simples é quando eu troco a ordem de uma combinação. Eu tenho uma nova combinação, ou seja, a ordem importa, 1 e 2 é diferente de 2 e 1, né? Então, combinando o número, a ordem vai afetar. E no caso da combinação simples, quando eu troco a ordem, não importa, ou seja, não gera uma nova combinação. Duplas, Ana e Beatriz, Beatriz e Ana é a mesma dupla, né? Que é a situação, só para a gente dar uma recordada. E aí a gente fez todos os exercícios aí do caderno São Paulo Faz Escola usando o método dos traços. Eu, se fosse elaborar o material, não estou falando nem que é bom nem que é ruim, eu colocaria esse trecho antes para você ter a opção de escolher se vai resolver por uma fórmula matemática ou se vai resolver pela ideia do método dos traços, que é uma parte mais de lógica, assim, vamos dizer assim, né? Mas veio assim, a gente seguiu aí e vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu não vou fazer todos os exercícios do Caderno São Paulo Faz Escola, porque veio muito nessa situação de forma grupo, forma fila, e parece que a análise combinatória só é aplicada para isso, só para ver quantos grupos de pessoas eu vou ter, quantas filas vai dar para fazer, e é muito mais além do que isso. Então eu vou colocar só 2 exercícios hoje, né? Tem mais se vocês quiserem fazer, mas é dentro da ideia. Eu acho que são exercícios bem parecidos, então pode ser que tenha dificuldade em um ou outro, mas eu acho que a ideia foi compreendida para quem estudou, né? E aí a gente vai ver alguns exercícios do Enem e alguns exercícios da própria prova da AAP para a gente se preparar. Na ETEC não cai análise combinatória, pelo menos nos últimos 10 anos eu não vi nenhuma questão que venha tratar desse tema de análise combinatória. Então a gente vai elaborar a lista dentro da AP, que é uma preocupação real, né? Que está aí o terceiro bimestre, a gente tem que dar conta desses conteúdos, e do Enem para quem pensa atingir voos mais altos, né? Então nós vamos fazer o seguinte: na página 24, ou na página 16, atividade 24, ele tem uma situação que tem uma sala que tem N pessoas, ou seja, um número qualquer de pessoas, e pede para formar grupos ordenáveis ou não, tá? E quer saber de quantas maneiras diferentes isso pode ser feito. Ordenável seria a opção de fila, né? A palavra ordenável vem do conceito da matemática da classificação ordinária, que tem a ver com ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, isso é uma fila, né? E não grupos ordenáveis ou não a situação do grupo onde não importa, né? Que é a situação de combinação, né? Então, numa fila primeiro e segundo, segundo e primeiro é 2 combinações. Num grupo não, né? No grupo, se eu for fazer duplas de 2 pessoas, é que muda só a ordem da escolha, mas continua sendo a mesma dupla, tá? Então aí, a partir daqui nós vamos tentar pegar essa ideia, né, elaborar, responder esse exercício e tentar criar um padrão matemático, uma fórmula para solucionar essas ideias que nós estamos fazendo. Nós fizemos pelos métodos traço, pode ser usado para os exercícios, vale, né? Mas se quiser usar a fórmula também pode utilizar. Então aqui, ó, eu separei os itens, ele colocou alguns itens aí para a gente poder analisar, e aí a gente vai tentar ver aqui. Então ele quer saber com apenas um elemento, ou seja, uma pessoa, quantas filas que dá para fazer. Aqui não precisa nem fazer cálculo, né? Só tem uma pessoa, é uma só mesmo. E um grupo é um só mesmo, é um grupo ou uma pessoa individual. Então não tem muita coisa o que fazer. Agora aqui na parte de 2 elementos. Aí o que é a ideia aqui? Para a gente tentar fazer usando
N pessoas. Então o que acontece? Se eu tivesse que escolher duas pessoas, então teria duas possibilidades de primeira posição, sobra uma para a segunda. Se fosse trio, ficaria 3, depois 2, depois 1, igual a gente fez no exercício, né? Se fosse quarteto, ficaria 4, 3, 2, 1, né? Então sempre essa situação. Como ele pediu para fazer N, então a gente vai pensar nessa ideia de formular, de criar um padrão matemático. O que a gente percebe? Que a cada posição de uma fila diminui, né, uma possibilidade. Então eu começo com 2, depois vai para 1, começo com 3, depois vai para 2, depois para 1, a ordem de escolha, né? 4, 3, 2 e 1. Então, fazendo o arranjo, que seria a situação da fila, seria uma posição N e o próximo eu sempre tenho que tirar 1. Esse N vai fazer a representação de um número qualquer. Por exemplo, se eu tenho 2, né? Começa com 2, 2 menos 1 vai ser 1, certo? Essa é a ideia aí. Eu sempre tenho que tirar 1, diminui uma possibilidade de escolha na próxima posição, tá? No caso da combinação, vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas o que acontece? No final, eu tenho que eliminar as repetições, né? Então, pensando na dupla com números, duas pessoas, então eu consigo fazer uma dupla só, com duas pessoas, só vai mudar a ordem de escolha. Como que eu faço para eliminar as repetições, lembrando lá na permutação com repetição? A gente divide pelo fatorial da repetição, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, vai começar com N e vai ser N menos 1, porque a primeira opção seria um número qualquer, por exemplo, 2, depois eu vou ter 2 menos 1, que é 1, né? Vou multiplicar igual a gente fez, e no final eu tenho que dividir pelo fatorial da repetição, ou seja, são duas escolhas, então tem 2 fatorial, né? Então vou dividir, e aí eu calculo o número de combinações, certo? Então aí só para a parte de formulação das ideias. Agora, o próximo aí, né? 3 elementos, então eu vou começar com N, depois eu vou ter N menos 1, que é para 2, né? E depois na próxima eu vou ter quanto? Vamos pensar com número, que eu acho que fica mais fácil. Então ficaria 3 posições para a primeira, escolheu uma, fica 2, escolheu outra, fica 1. Ou seja, a cada posição eu vou tirando 1. Então eu começo com N menos 1, depois eu tenho N, depois eu tenho N menos 1, depois qual que vai ser? Eu tenho que tirar 2, né? Então seria desta maneira aqui, ó. Começa com N, a primeira posição, por exemplo, for 3 ali, tá? Só para pensar em número ficar mais fácil. Para a segunda posição seria tirar 1, então ficaria 2. Para a terceira posição, teria que pegar o 3 menos 2, que é igual a 1. Aí eu multiplico tudo, calculo o número de combinações, que é um fatorial, não é? O fatorial eu não vou sempre tirando 1 para poder calcular. E aí no caso da combinação, eu preciso dividir pelo fatorial da repetição. Ou seja, se eu tenho 3 posições de escolha, para cada combinação eu tenho 3, para cada combinação eu vou ter um número de repetição, né? E a gente elimina essas repetições fazendo o fatorial do número de escolha. Ou seja, se são 3 elementos, eu faço 3 fatorial. Se são 4, eu vou fazer 4 fatorial, igual a gente fez nos outros. Então, aqui a combinação ficaria a mesma coisa, né? Eu ia fazer as combinações, começa com 3, depois 2, depois 1, e depois eu tenho que dividir pelo fatorial da repetição. Como são 3 possibilidades de escolha, 3 fatorial de repetição, certo? O quarto elemento é a mesma coisa, começa com 4, escolhi uma, sobra 3, escolheu mais uma, sobra 2, escolheu mais uma, sobra 1. Ou seja, eu começo com N, vou passar pelo N menos 1, N menos 2, depois vai ser o N menos 3, né? Então vai ser desta maneira aqui. Então, se for 4, aí vai ser 4 menos 1, dá 3, 4 menos 2 dá 2, e 4 menos 3 dá 1, né? Então, a cada posição eu vou tirando 1, isso aí seria a mesma coisa que o 4 fatorial, igual a gente viu nas aulas anteriores. E aí, o que acontece? No arranjo seria isso. Na combinação, o que eu vou ter que fazer? São 4 possibilidades de escolha, eu vou ter que dividir por 4 fatorial agora, tá? Então, o que a gente percebe por esse início aí? Que o arranjo e a combinação, a única coisa que muda é que eu tenho que dividir pelo fatorial para eliminar as repetições que vai ter na combinação. Por quê? No arranjo, a ordem, a troca de combinações gera uma nova combinação, ou seja, a ordem importa, e na combinação a ordem não importa, né? Por isso que a gente tem que dividir
pelo fatorial para eliminar as repetições, que isso é um tema da permutação com repetição. A gente fez alguns exercícios sobre isso. Partindo desse princípio, a gente vai tentar formular um conceito matemático, um padrão matemático para calcular as combinações e os arranjos simples que tem a ver. Lembrando que a palavra arranjo é sinônimo de organizar, de arrumar, que é a ideia de combinação, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um exemplo que aí ele pede para colocar já na fórmula fatorada, aí, na forma melhor dizendo, de fórmula, tá? Então ele fala para P e elementos, né? Começa com N para P elementos e N menor que P, tá? Então o que eu fiz? Eu comecei com um número, vamos supor que eu vou fazer um arranjo e eu tenho 5 possibilidades e vou escolher 3, certo? Esse A é um padrão matemático já para observar a diferença da fórmula. No A é abreviação de arranjo. Então eu tenho 5 possibilidades e vou escolher 3. Por exemplo, eu tenho 5 números e tenho que escolher 3 dígitos, né? Tenho o número de 1 a 5 e vou formar números com 3, tá? Pelo método dos traços, que a gente já fez 1 trilhão de vezes, como é que a gente faz? Eu tenho de 1 a 5 para escolher a primeira posição. Então eu tenho 5 possibilidades para a primeira, certo? Escolhi o número, por exemplo, o número 3, né? Então se eu escolher o número 3 para o primeiro dígito, eu não posso escolher novamente, certo? Então sobra 4 possibilidades. Se eu escolher o número 2, escolhi 3, escolhi 2, no universo de 1 a 5, não posso escolher nem 3 nem 2 novamente. Então sobra 3, certo? Isso aí é uma parte que a gente já fez algumas vezes. Multiplica tudo, aí dá o número de combinação. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então se eu tiver números de 1 a 5, vou formar números com 3 dígitos, né? Então aí eu tenho todas essas possibilidades. Pensando na linha que o zero eu posso usar, tá? Então eu tenho 60 números possíveis ali, né? Mas no caso do exemplo que eu dei de 1 a 5, então não tem problema, o zero está fora. Aí o que acontece? Nós vamos tentar elaborar um conceito matemático para essa ideia. O que a gente percebe? A gente percebe que começou com 5, 4, 3. Isso lembra fatorial, não é? Só que esse fatorial ele foi interrompido. Porque o fatorial, eu pego o número 5 fatorial, eu faço 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Até chegar lá. Então, a ideia matemática por trás disso aqui é isso aqui, ó. A, 5 e 3. Então, o fatorial de cima, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E ele foi interrompido por quê? Porque foi dividido pelo fatorial também, ou por uma multiplicação, né? 2 vezes 1. Então, eu cancelando esses dois camaradas, fica lá 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 3 só, né? Que é o que deu a resposta aqui, que a gente fez aqui, tá? O que acontece? Eu vou colocar isso em forma de fatorial, só para a gente poder entender melhor o conceito. Então, 5. Ali, na verdade, o que a gente fez? A gente fez 5 fatorial dividido por 2 fatorial, certo? E o que a gente percebe? A gente percebe que esse fatorial de baixo que a gente está dividindo é a diferença dos dois. O que é 2? 2 é 5 menos 3, né? 5 menos 3 dá 2. Tá? Então a gente percebe, ou pelo menos deveria perceber, que o cálculo ali, né, pelo aquele método de traços, foi feito isso aqui, ó, né? 5 fatorial que divide 5 menos 3 fatorial também. O que é 5 menos 3? 5 menos 3 é 2, que é o que está lá embaixo, lá, certo? E aí o que acontece? Fazendo o cálculo dessa maneira, tá? Então eu vou desmembrar o de cima, que é 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 2, né? Porque a gente percebe que pelo método do traço a gente para no 2 ali, né? Então eu cancelo esses dois camaradas, fica 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60 que a gente fez lá, né? Então, se eu tiver números de 1 a 5 e vou formar trio com esses números, dá 60 combinações. Pegando aquela ideia que ele falou, que para N e P, né? Então, quem que faz o papel do N aí? Seria o número total de possibilidades, no caso 5. Então, onde tiver 5, eu vou colocar a letra N. E o P seria os agrupamentos possíveis, que no caso seria o 3, que a gente usou aí, né? Então, a gente percebe que na fórmula tem 5 fatorial, então vai ficar N fatorial. E embaixo eu tenho entre parênteses o 5 também, ou seja, vai ficar N.
menos um outro número. Ou seja, quem seria esse outro número? É o P que ele usou lá. Então, a fórmula do arranjo simples, caso você não queira usar o método dos traços, você pode fazer por essa fórmula aí, que é A de arranjo, o N seria o número total de possibilidades e o P os agrupamentos possíveis para fazer. Só acrescenta o fatorial aí no último P que eu não coloquei ali, né? Tem fatorial nos dois, tanto no de cima quanto no de baixo, tá? Então depois do parênteses aí do P tem o fatorial também, né? Então essa seria o padrão matemático para fazer a fórmula, né, do arranjo simples, certo? Então você pode fazer por esse método, você pode aplicar, tá? Então, logicamente que esse N e esse P serão substituídos por números, tá? Obviamente isso vai acontecer, tá? Agora, na combinação, usei o C de combinação, né? E aí a gente vai tentar elaborar uma fórmula matemática. Vamos imaginar a situação do grupo, que foi do que a gente estudou, e acho que fica mais fácil. Então eu tenho 5 pessoas e vou formar trio. Lembrando que a ordem não altera, né? Então a ordem não gera uma nova combinação. Então eu tenho 3 traços, são 5 possibilidades para a primeira pessoa, né? Tirei uma, sobra 4. Tirei mais uma, sobram 3. Multiplicando tudo dá 60, né? Igual a gente fez lá no começo. Só o que muda? Na combinação eu tenho que eliminar as repetições. Então se eu tenho 3 possibilidades de escolha, eu vou dividir por 3 fatorial, que é o número de combinações que dá repetida para as pessoas, né? Então 3 fatorial, que a gente fez algumas vezes, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então eu vou pegar 60, dividir por 6, eu tenho 10 combinações possíveis, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar formular um processo mais ou menos igual ao que a gente fez. Então a gente percebe que é feito a mesma coisa que é feito no arranjo. Então eu coloquei lá o 5 e o 5 menos 3, né? Que é igual, tá? A única diferença que tem pelos exemplos que a gente viu é que eu tenho que eliminar as repetições. Eu tenho que fazer o fatorial da repetição. Então se são 3 escolhas, eu vou dividir por 3, né? Por 3 fatorial, certo? Então vamos fazer o passo a passo aqui. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu estou colocando o passo a passo tudo. Se você quiser colocar só a fórmula final, não tem problema nenhum não, tá? Aí você vê o método que vai usar, que eu estou respondendo o exercício E, né? O exercício E seria só a fórmula final ali, tá? Então eu fiz lá usando a fórmula. Primeiro eu subtraí o que estava entre parênteses. 5 menos 3 costuma dar 2. Então fica 3 fatorial e 2 fatorial. Eu vou desmembrar um dos fatoriais e simplificar com o de baixo. Então o ideal é você sempre usar o maior, né? Então eu vou desmembrar o fatorial de cima até o 3, tá vendo? Até o 3 só, porque aí eu cancelo, né? O 3 com 3 eu cancelo. Então fiz 5 vezes 4 vezes 3. Parei 3 fatorial com 3 fatorial, cancelei. Aí sobra o 5 vezes 4 e 2 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2, né? Então vai ficar 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então percebe que esse jeito bate com o método do traço. Que jeito que você vai usar? Sei lá o jeito que você acha mais fácil. Formulando estas ideias, eu esqueci ali também de colocar nos dois. Depois do N menos P, coloca o fatorial também, que tem fatorial. Nas duas fórmulas tem, tá? Então o N seria o número total de combinações. Pegando do exemplo do número, a gente percebe que aparece 5 e 5, 3 e 3, né? Então o que muda formulando essa ideia, você vai ter N e P, né? Que o 3 aparece 2 vezes também, tá? Então tem lá o P, né, que está fazendo o papel do 3, e tem o P novamente lá, que está fazendo o papel do 3. E o N, né, que está fazendo o papel do 5 lá 2 vezes, tá? E geralmente esse número N, na maioria dos casos, vai ser maior, né? Vai ser maior do que o P, né? Na maioria dos casos, sim, tá? Só reformulando, acrescenta depois o parênteses, o fatorial. Se não quiser colocar tudo, o processo que eu fiz, não tem problema, pode colocar só a fórmula final. É importante colocar arranjo simples, combinação, para saber. E esse A e esse N é a abreviação de arranjo e combinação, tá? Então tá aí as fórmulas
matemáticas para esses processos que a gente está fazendo. Professor, quero continuar a usar o método de traço, não tem problema nenhum. Vou usar a fórmula aí, você que vê, tá? Mas pelo menos a nomenclatura, que é o A de arranjo e o C de combinação, é quase a música da Xuxa, né? Então, aí a gente tem essa nomenclatura, que às vezes alguns exercícios tem essa ideia, usa essa nomenclatura de A de arranjo e C de combinação, né? Agora nós vamos fazer 2 exercícios, o 25, né? Depois vocês dão uma olhada, eu tirei porque era para pegar um problema em dupla e trocar. Isso não é possível fazer, né? Os alunos não estão nem fazendo nem online, imagina trocar em dupla aí, né? Então eu já vou fazer a 26, né? Já vou para 26, que tem a ver com as combinações. É um exercício bem complicadinho aqui, esse daqui, né? Dessa situação de sentar pessoas em uma cadeira. E aí a gente vai analisar, vamos ver aqui o que dá, tá? Bom, então são 7 pessoas, 3 meninos e 4 meninas, que vão ocupar 7 cadeiras em um cinema. Uma situação normal, né? Que uma pessoa por cadeira, colocadas lado a lado, de quantas maneiras diferentes podem ser feitas as combinações. Se não houver restrição nenhuma, ou seja, a gente pensar só em 7 pessoas, então de quantas maneiras pode trocar? 7 fatorial, tá? Então essa é a situação básica aí, acabou, né? Então o 7 fatorial obviamente não precisa calcular, porque alguns exercícios anteriores a gente já fez o cálculo de 7 fatorial, tá? Então é só olhar e colocar aí as combinações. Agora começa a parte de complicação, porque ele separou, né, entre sexo, menino e menina, né? Então ele fala aqui, ó, na primeira cadeira sentar um menino e na última cadeira uma menina. Aí já complica, né? Então o que eu fiz? Eu fiz aqui usando o método dos traços, né? Que é o jeito mais fácil de fazer, pelo menos esse daqui. Talvez dos outros que a gente for fazer, eu vou dar a sugestão de usar a fórmula. Mas o que acontece? São 7 cadeiras. Aí ele fala que tem que sentar um menino e na primeira. Vamos pôr um menino aí na primeira. Quantas possibilidades que tem de menino lá? São 4, né? Porque são 4 meninos que tem no grupo de pessoas que ele deu. E na última cadeira uma menina. Então, o que eu vou colocar na última cadeira? São 3 possibilidades, né? Porque são 3 meninas e 4 meninos. O que acontece? Obviamente, né, fazendo essas combinações, vão sentar, né, uma pessoa na primeira e uma na última. Vão sobrar quantas? Se são 7, aí no meio a gente vai poder combinar da maneira que quiser, ou seja, sem restrição. Então vai sentar uma na primeira, sobra 6, vai sentar um na última, sobra 5. Então aqui no meio vai ficar 5 fatorial, né? Eu já coloquei assim porque aí, se quiser colocar 5, 4, 3, 2, 1, eu já coloquei 5 fatorial, que é a mesma coisa que fazer isso daí, tá? E aí multiplica tudo, né? Para dar um número de combinações. Aí termina esse daí. A C. 2 meninas sempre ficam lado a lado. Eita, rapaz. Então vamos lá. Aí o que acontece? Eu simplifiquei aqui para não ficar muito difícil. Eu vou pensar nessa possibilidade de 2 meninas dar uma combinação só. Então são 7 no total, não é? Se eu pensar que 2 meninas sentadas lado a lado, independente da posição que elas tiverem, seria uma pessoa só, então vou diminuir lá. Então vai ser só 6 fatorial, certo? Porque independente de onde elas sentarem, vai ser uma combinação só. Então, em vez de 7, diminui uma possibilidade, pensando que 2 meninas vão dar uma posição só na cadeira, né? Então, 6 fatorial. Agora, e a outra coisa, né? Vou multiplicar por 2, porque essas meninas elas podem trocar entre si, né? Então ela pode sentar na primeira cadeira, na segunda cadeira e na primeira, né? Então elas podem trocar entre si. Então 6 fatorial, porque pensando que uma menina vai ocupar uma posição só, e vezes 2, porque elas podem trocar entre si, tá? Agora essas daqui, eu preferi fazer passo a passo para entender as possibilidades. Então ele está falando que todas as meninas ficarem lado a lado, certo? Então vamos analisar primeiro os fatoriais
usando só essa parte do sexo aí, que são 3 meninas, então 3 fatorial, que elas podem trocar entre si, né? E 4 meninos, 4 fatorial, certo? Então, já fizemos. Aí multiplica lá as possibilidades. Aí o que acontece? Agora nós vamos ter que analisar as 7 cadeiras e ver de quantas maneiras 3 meninas, eu usei M para meninas, né? E vou usar H para os meninos. M de mulher, H de homem, tá? Então, vamos ver nas 7 cadeiras de quantas maneiras elas podem ficar uma ao lado da outra. Bem difícil esse exercício aí, hein? Então, o que acontece aqui, ó? Essa é uma combinação possível, né? Elas sentarem em primeira, segunda e terceira cadeira. É a única possível? Não, né? Por exemplo, se eu colocar a primeira menina na segunda cadeira, elas podem sentar lado a lado, assim, tá vendo? Então essa é uma outra combinação possível. Olha que exercício do mal, hein? Aí agora, qual que seria outra possibilidade? Começando da terceira, né? Então olha lá, esta é uma outra possibilidade possível. Começando da quarta cadeira também, né? E na última posição também, ó. Então são quantas combinações possíveis aí nesse arranjo que ele deu? São mais 5, né? Professor, mas você não vai trocar a ordem? Lembrando que o 3 fatorial a gente fez calculando a ordem, né? Tantas combinações das meninas trocarem entre si quanto dos meninos. E aí o que você vai fazer? 3 fatorial para calcular o número de trocas possíveis entre as meninas, 4 fatorial para calcular o número de combinações possíveis entre os meninos e multiplicar mais 5 vezes, que são 5 possibilidades delas sentarem uma ao lado da outra, né? Então, calcula os fatoriais e multiplica tudo, aí já dá a resposta, tá? Difícil esse. Todas as meninas ficarem ao lado e os meninos também. Olha aí já percebe que um trecho do exercício já muda completamente a interpretação. Então, o que acontece aqui, ó? Primeiro vamos calcular as combinações possíveis, né? 3 fatorial, porque são 3 meninas, e 4 fatorial, porque são 4 meninos. Agora, o que acontece aqui? Agora, os meninos e as meninas têm que ficar ao lado. No primeiro arranjo, os meninos poderiam ficar separados. Por exemplo, o primeiro desenho, eles estão um do lado do outro. Só que no segundo, não, né? Então, vai ficar 3 nas últimas cadeiras e 1 na primeira. Então eles estão separados, só que agora ele falou que tem que ser tudo igual. Então o primeiro arranjo possível seria esse, ó, as meninas sentam nas primeiras cadeiras e os meninos sentam nas últimas. Essa é uma combinação possível, todos estão juntos, né? E aí a segunda possibilidade seria essa daqui, ó, os meninos sentarem antes e as meninas depois. Pensei que eu tinha colocado um H errado aí, né? Mas então, aí são... acho que eu dei invertida aí, né? Não, tá certo, é isso mesmo. São 4 meninos e 3 meninas, né? Então, as meninas sentaram na primeira posição. As meninas sentaram primeiro e os meninos depois. Agora, os meninos sentaram primeiro e as meninas depois. Todos estão um ao lado do outro. Não tem outra possibilidade, né? Então, são 2 possibilidades aí. Então, você vai calcular o fatorial, depois você vai multiplicar por 2, porque é o número de possibilidades possíveis. Possibilidades possíveis é ótimo, hein? Então vamos lá. O exercício 27 é o último de hoje, tá? Tem mais alguns outros exercícios, mas está dentro dessa ideia desse exercício aí que eu acabei de explicar para vocês. Se alguém quiser fazer, pode fazer, né? O 30 e o 31, né? Que eu creio eu que foi erro, né? De impressão, alguma coisa assim, porque ele está falando de combinação e vê exercícios de probabilidade. E a probabilidade a gente vai estudar no próximo tema, que é o tema 4 da apostila, que começa na página 18. Tá? E aí a gente pode até fazer depois, de repente, não sei. Mas tem bastante exercício de probabilidade também. Eu creio que eu vou seguir a partir do tema 4 e assim. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais fácil do que o outro. Pode ser alguma ideia de que venha cair lá na prova da AAP. Então, atividade 27, a fim de angariar fundos para uma viagem de estudo com sua turma, o professor de matemática organizou uma rifa. Para tanto, ele imprimiu
a maior quantidade possível de bilhete contendo 4 algarismos distintos. Isso é essencial, né, para quem, principalmente quem vai fazer vestibular, Enem e tal. Essa palavra distinta sempre não, né? Sempre eu estou falando que toda vez aparece, mas quase sempre, né? Esse não sei se é adjetivo. É adjetivo, eu acho que é adjetivo. Eu não sei se é substantivo, adjetivo, alguma coisa do português aí. Então, é sinônimo de diferente. Então, essa palavra distinta, ela é comum aparecer, né, em exercícios que tem a ver com combinação. Então, se apareceu distinto, maneiras diferentes, já tem que estar atento que é um exercício de combinação, tá? Então, depois vendeu esses bilhetes a R$2. Então, são 4 algarismos distintos, né? E vai vender esse bilhete, cada bilhete a R$2. Cada, né? Para comprar uma passagem que custa ao todo R$4.000. Supondo que o professor tenha vendido todos os bilhetes, responda se ele conseguiu ou não comprar todas as passagens que custam R$4.000. Então vamos lá, vou usar o método do traço também, porque esse exercício ele tem algumas restrições, né? Depois a gente vai ver direitinho quando que a gente pode usar a fórmula, quando não. Mas esse daqui não daria para usar a fórmula, teria que dividir em duas partes. Mas vamos lá. Como são 4 algarismos distintos, então pelo que a gente estudou lá, é de 0 a 9, são 10 possibilidades. Só que ele quer 4 algarismos. Então, no primeiro, eu não posso começar com o 0. Por que eu não posso começar com o 0? Se eu colocar o número 0, 1, 2, 3, não é um número que compõe 4 algarismos, né? Porque o 0, 1, 2, 3 é o número 123, não é um número que tem 4. Então, no primeiro dígito, eu tenho que começar com 9 possibilidades, que pode ser de 1 a 9, não pode entrar o 0. Só que o 0 ele pode entrar na segunda possibilidade, só que o número que eu usei na primeira eu não posso repeti-lo. Por exemplo, se eu usei o 1 no primeiro dígito, eu não posso usar novamente, só que o 0 eu já posso usar. Então, aqui sobra 9 possibilidades, tá? Então, voltando, ó, no primeiro eu não posso usar o 0, por isso que ficou 9. No segundo, o 0 volta, ou seja, fica de 0 a 9, são 10 possibilidades. Como eu não posso usar o dígito que eu usei no primeiro, eu não posso usar novamente, então sobra 9 possibilidades. Vamos pensar no número possível aí. 1, 0. Então, já usei o primeiro dígito, 1, no segundo eu usei 0. Para o terceiro dígito, eu não posso usar nem 1 e nem 0, então sobra 8 possibilidades. 1, 0, 2. Então eu não posso usar nem 1, nem o 0 e nem o 2. Então sobra quantas possibilidades para o quarto dígito? Sobram 7 possibilidades, certo? Então, aí a gente vai calcular as combinações. Tem alguns exercícios anteriores que nós fizemos mais ou menos a mesma coisa. Se quiser dar uma olhada lá, tá aí, né? E fica atento a esses detalhes, porque o ano passado caiu algumas coisas bem parecidas na prova da AP, tá? Desse jeito aí. Calculou o número de combinações, como está aplicado um problema, ele fala que cada bilhete tem que R$2, né, dessa rifa aí fictícia. Então, no final, você vai ter que multiplicar por 2 para saber quanto em dinheiro vai dar esta rifa aí com 4 dígitos. Aí tem que responder a pergunta, se dá ou não para ele comprar o número de passagens custando R$4.000 aí. Não falou para que lugar que é, mas só falou o preço, certo? Então é isso. Aí na semana que vem a gente estuda o tema chamado probabilidade, do estudo que eu fiz da prova do Enem de 2010 a 2019. É o tema de matemática que mais caiu, é o tema de probabilidade, né? Então é um tema bastante importante para o Enem. Professor, não vou fazer o Enem. Não tem problema, tem a AP que vai cair o tema de probabilidade. Bom, então é isso. Até semana que vem.